Este programa é-vos trazido por SE Counting. Serviços contabilísticos não devem ser apenas meros guarda-livros. A SE Counting apoia empresas com consultoria contabilística, financeira e fiscal, simplificando a gestão diária dos empreendedores e optimizando os resultados financeiros da sua empresa. Visite o site www.secounting.pt e encontre o parceiro de negócio que o vai ajudar a fazer crescer a sua empresa. Podcast Oceano Azul. Para dar acesso a esses empréstimos. Não é só uma questão de ser feito no futuro, questão de blockchain, de forma descentralizada. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Oceano Azul para mais um episódio da série Crypto Bars. Meu nome é João Cabral, sou diretor executivo da Startup Sintra e estamos de volta com mais um episódio com Guilherme Maia, Head of Legal da Real Fever, Pedro Febrero, Head of Blockchain da Real Fever também, e Tiago Pratos, do Isqueté Trading Investment Cloud. Como sempre, antes de começarmos, é necessário fazer aqui um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Antes de começar, queria deixar já aqui uma coisa no ar, aqui um teaser no ar. Mais para o final vamos falar aqui mais a fundo sobre o Real Fever e anunciar aqui algumas das novidades que têm acontecido nos últimos tempos, portanto, fiquem connosco para saberem estas novidades. Meus caros, bem-vindos. Obrigado, olá. Obrigado, olá, tudo bem? Estamos de volta depois de alguns dias de mercado tempestuoso a nível de criptomoedas e temos aqui uma série de novidades e de assuntos para tratar. Pedro Febrero, começo contigo a análise do Bitcoin Miami. Força! Olá, tudo bem? Olha, eu acho que o Bitcoin Miami foi um evento muito giro. Eu tenho estado a acompanhar os vídeos que têm saído das conversas. Obviamente ainda não consegui ver tudo, mas já consegui ver algumas. Talvez pela minha personalidade, que eu gostei mais em termos de... Para visualizar, basicamente, foi do Michael Saylor e o do Max Keiser. Em termos de conteúdo, obviamente, não é o mais interessante, mas em termos de sentimento, talvez seja dos que eu mais gostei de ver para ficar mais pampado, digamos assim. Mas em termos gerais, o evento foi muito bom. Eu gostei muito. Acho que pelo menos os vídeos que eu tenho estado a ver até agora, das conversas mais técnicas, têm sido bastante interessantes. Eu acho que principalmente foi interessante que o evento tenha acontecido mais ou menos na altura em que Taproot já está assinalado já está assinalado para ser ativado em novembro, basicamente. E eu acho que isto é muito interessante porque realmente eu acho que já faz uns anos, pelo menos da minha perspectiva, que não via uma implementação com tantas... Uma tecnologia que fosse implementada agora a Bitcoin, um melhoramento, um upgrade, digamos assim, com tantos mini upgrades. E eu acho que Taproot vai ser realmente um bom desenvolvimento para a Bitcoin e vai ajudar bastante. Assim, de uma forma geral, o Taproot utiliza várias tecnologias ao mesmo tempo, ou seja, a Bitcoin utiliza uma tecnologia que é Pay to Script Hash, basicamente é o que permite nós os smart contracts em Bitcoin, ou seja, fazer o lockup de coins, ou seja, nós embebermos condições numa transação para que a Bitcoin seja gasta segundo aquelas condições, ou seja, no futuro, por exemplo. Só que o Pay to Script Hash tem problemas porque quando a função é corrida dá para ver quais é que são as condições e quais é que são as condições que não foram cumpridas, quais é que foram cumpridas, etc. Outras tecnologias, como por exemplo o Massa, que tem a ver com o Merkle Trees e com a Syntax Tree, mas também não vou entrar muito em detalhes técnicos, não vale a pena, mas basicamente o Massa já vem a melhorar um bocadinho este processo do Pay to Script Hash, porque já consegue esconder as condições que não são favoráveis e só mostra que é favorável depois da transação ocorrer. Mas aqui o ponto é que o Taproot traz essencialmente, para além disto, obviamente, é a Schnorr, ou seja, é o facto de conseguir Schnorr Signatures, é uma forma de agregarmos assinaturas e de escondermos a complexidade, ou seja, nós não conseguimos perceber se uma transação é assinada por muitas pessoas e tem vários tipos de condições, ou uma transação normal, basicamente só vamos enviar e receber Bitcoin. Isto aqui é o que o Taproot no fundo faz, é que consegue esconder uma grande parte destas condições todas, basicamente. E não só isso, mas também melhora o tipo de funcionalidades que o smart contract que a Bitcoin vai poder ter em smart contracts. E eu acho que, por coincidência, o Bitcoin Miami ter acontecido mais ou menos na altura em que o Taproot também foi assinalado pelos mineradores como válido para ser implementado em novembro. Acho que é incrível e realmente foi uma ótima coincidência, porque também acho que motivou muitas das conversas e muito
do feeling da própria conferência, basicamente. Alright. Pedro, diz-me uma coisa, deixa-me provocar-te aqui um bocadinho. Sim, força. Houve aqui toda uma polémica à volta do evento pelo facto de ser proibido falar de outras criptomoedas e haver ali um bocadinho o culto à volta do Bitcoin e aquela tendência de categorizá-los, as pessoas como maximalistas, etc. Uhum. Inclusive houve pessoal que saltou para cima do palco e tirou a roupa e vestido com cenas da Dodge e não sei o quê. Pronto, aquelas maluqueiras do costume. Qual é a tua opinião sobre isso? Achas que faz sentido este tipo de pensamento ou deveriam ter aberto um bocadinho mais o posicionamento? Pá, é uma ótima questão. Tendo em conta que a conferência Bitcoin Miami, eu acho que eles fizeram bem em tentar restringir um bocadinho os tópicos a Bitcoin. E até porque, existem muitas conferências que são basicamente abertas a várias criptomoedas, a vários tópicos. Ou seja, eu não vejo mal haver conferências específicas só para uma criptomoeda, só para um tópico, até porque podia ser nem ser Bitcoin, podia ser outra qualquer, ou podia ser só sobre tecnologia, etc. Ou seja, eu acho que em Bitcoin se calhar é um bocadinho um exagero de, só falamos disto e não podemos falar de mais nenhuma. Pronto, é um bocado se calhar exagerado essa perspectiva. Mas ao mesmo tempo, eu também entendo que hoje em dia já começa a haver poucas conferências que são só focadas em Bitcoin. Eu acho que isso também é importante porque a Bitcoin continua a ser maior, é que tem mais market cap, é o que está mais correlacionado com todas as outras criptomoedas, por isso, obviamente, que na minha perspectiva continua a ser a mais importante. Pronto, isto obviamente é discutível, a Ethereum tem outras funcionalidades, etc. Mas eu acho que o mercado é que dita o valor e o mercado dita neste momento que a Bitcoin é mais valiosa. Não vejo mal em ver este tipo de conferências e acho que o maximalismo, tipo, como tudo que existe em criptomoedas, faz parte. Obviamente também tem pontos negativos, como tudo, mas também, nem que seja só pelo entretenimento e pelos memes, que é importantíssimo também para a cultura, ainda bem que existe, porque pelo menos dá para criar memes e ajuda na difusão de informação de alguma forma, ok? Mesmo que tenha algumas consequências negativas. Claro, muito bem. Bom, vamos saltar aqui para o Tiago Pratas, vamos falar da MicroStrategy. Tiago, força. Voltando outra vez para o Michael Saylor, de facto é uma pessoa que cada vez eu mais admiro e tenho mais respeito e consideração, porque de facto tem uma posição completamente distinta, por exemplo, do Elon Musk, que basicamente manipula o preço para seu belo prazer e para financiar a Tesla. De facto, nós temos aqui o Saylor a anunciar que está a considerar vender 1 bilhão de ações da MicroStrategy para levantar capital de forma a poder comprar Bitcoin. E de facto, isto são notícias geniais, não é? Nós temos aqui o Michael Saylor que está farto de dar. Cada entrevista que eu vejo do gajo acho que extraordinária. Ele de facto consegue agregar valor de forma simples e explicar temas complexos de forma simples, e isso também é importante no processo de evangelização da Bitcoin. E de facto acho genial. Outra coisa também bastante interessante foi, porque ele já tinha feito isto antes, ele estava basicamente a emitir papel comercial da empresa para poder comprar mais Bitcoin. E ele fez isto para aí com 1 bilhão, ou foi algo do género. E numa entrevista, estavam-lhe a perguntar se ele não achava que isso era uma posição com demasiado risco. E ele diz uma coisa que é genial e bastante simples, que é, eu estou a pagar 6%, mais ou menos, 6% de juros ao ano. Dos próximos 7 anos, vocês acham que a Bitcoin vai subir mais ou menos de 6% ao ano? E de facto, quando nós começamos a fazer estas contas, nós pensamos que de facto, se calhar esta posição não tem assim tanto risco como possa vir a transparecer. E ele está a fazer uma coisa bastante inteligente, que é, por norma, os fundos de investimentos estão limitados no prospecto a um tipo específico de ativo. E o que ele está a dar target é fundos de investimento que só podem investir em bonds corporativas, ou seja, só podem investir em papel comercial das empresas, e que desta forma conseguem ganhar uma exposição a Bitcoin, porque estes empréstimos, estas obrigações, são backed por Bitcoin. Eu acho que de facto é genial, ainda por cima, tendo em consideração que neste momento os Estados Unidos estão com 4 ou 5% de inflação, quem sabe mais, não é? Porque, por norma, os processos de cálculo da inflação por si só são, é a minha opinião, e estou a divagar, são um pouco sérios, mas partindo do pressuposto que a inflação só será 5%, se calhar a Bitcoin a subir 6% ao ano, não é nada de extraordinário de facto. E eu tenho a certeza que daqui, se calhar, a 7 anos, quando eles fechar esta primeira ronda de financiamento, vão ser feitos filmes sobre ele, como foram feitos sobre o Big Short, porque de facto a posição que ele abriu foi genial. E cada vez tenho mais respeito pelo Michael Saylor e cada vez mais vou continuar a acompanhar os conteúdos que ele está a fazer, porque de facto ele está a trazer, está a agregar valor para todo o ecossistema e a trazer todo o ecossistema para cima, e não aqui a fazer brincadeiras e tweets e tudo mais, e por isso cada vez tenho mais respeito por ele.
Deixa-me fazer aqui a transição para o Guilherme, já pegando aqui naquilo que o Tiago está a dizer. De facto, ele tem feito aqui um trabalho fantástico e quer dizer, e continua a comprar non-stop, parece que não tem fim, independentemente do preço ter caído substancialmente. Mas Guilherme, no seguimento do tema que tu vais falar, que é El Salvador, não é? E as notícias que vieram daí, de facto, assistiu-se aqui nestas últimas semanas a um movimento concentrado de notícias, umas atrás das outras, inclusive pela 10ª milésima vez a dizer que a China ia banir Bitcoin, etc., em que percebe-se que claramente está a centrar aqui num patamar de luta significativo, em que provoca uma queda abrupta da moeda pontualmente e que depois toda a malta que está alavancada acaba por perder as suas posições e isso ainda faz com que a moeda caia mais e, portanto, é tipo um castelo de cartas. Pegando aqui no tema de El Salvador e se calhar explicando melhor o que é que se passou para as pessoas entenderem, como é que tu vês esta guerra, como é que tu vês o posicionamento de El Salvador? Antes de mais, boa tarde a todos, mais uma vez obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Em relação, lá está, são assim dois tópicos um bocadinho distintos. No fundo, o que acontece no mercado quando temos posições alavancadas ou demasiado alavancadas, digamos assim, é um castelo de cartas e torna-se o que é uma pequena bola de neve, torna-se uma avalanche, não é? Porque sempre que uma posição é fechada, essa posição, se não forem CFDs, claro, se fosse um margin trading, se a posição for fechada, o bem vai ter que ser adquirido e vendido por um preço inferior, ou seja, quanto mais pessoas estão alavancadas, maior será a posição que será vendida e, consequentemente, cada vez cairá mais o preço, ou seja, nem é uma construção artificial, porque a pessoa tem de ter, de certa forma, o ativo, e chega ao absurdo, não é? Conseguimos quase perder 50% em 3 dias, quase o top de 64, não é? Conseguimos chegar efetivamente aos 32 mil euros numa questão de 3, 4 dias terá sido, porque efetivamente essas posições foram todas fechadas e obviamente que o mercado teve que reagir. Agora, depois por outro lado, isto na altura terá sido potenciado pelo Elon Musk, claro que não terá sido potenciado pelo Elon Musk, terá sido uma pequena parte que é o responsável por isto tudo, não é? Mas que efetivamente temos sempre a China. A China sempre parece um jogador de mercado que também não sabemos exatamente que intenções é que eles têm, porque eles também devem ter algum interesse no mercado, como é óbvio. Ou seja, eles dizem que vão banir, de repente já permitem no mês a seguir e vão banir. Parece que o Elon Musk aprendeu um bocadinho com eles, não é? Numa pequena medida, porque agora já ninguém tem credibilidade, a China já não tem credibilidade no assunto, porque já baniu mais de 10 vezes ao longo de 7 anos, se não mais. Portanto, já ninguém liga que a China baniu o Bitcoin. Agora o Elon Musk é que é realmente digamos assim, flashy news. Contudo, depois temos El Salvador, não é? El Salvador ainda consegue fazer mais furor, digamos, quase que a China a banir, sendo um país extremamente mais pequeno e, digamos, irrelevante, porque efetivamente tem sido o primeiro país a aceitar como moeda com curso legal o Bitcoin. Ou seja, pode ser um meio de pagamento utilizado para pagar qualquer obrigação pecuniária que se tenha, quer com o Estado, quer entre comerciantes. Ninguém se pode recusar a aceitar Bitcoin no país como meio de pagamento. Isto é que é histórico, ou seja, cá em Portugal acontece, temos vários comerciantes, não é, que podem aceitar o Bitcoin se assim o entenderem, mas não há nenhuma obrigação formal que os diga se eu quero puser para com o Bitcoin, eles podem, obviamente, recusar. Em El Salvador isto já não acontece. Ou seja, se eu chegar a um restaurante, se eu chegar ao cabeleireiro, se eu quiser pagar uma multa, são todos obrigados a aceitar o Bitcoin. Isto é efetivamente um marco histórico, porque é o primeiro país que reconhece o Bitcoin como uma moeda e como curso legal no mundo. O que acontece? Já vemos alguns movimentos mais pequenos, alguns lobbies, como é óbvio, mas isto é muito mais da parte fiscal, como ocorreu na Nova Zelândia, que estão a dizer, ok, visto que El Salvador já aceitou o Bitcoin como moeda de concurso legal, já podemos considerar na Nova Zelândia Bitcoin como foreign exchange, já que é considerado uma moeda sem curso legal na Nova Zelândia. Que impactos é que isto vai ter? Para eles é muito mais favorável, Nova Zelândia, tinha ideia que a Nova Zelândia agora não tenho certeza absoluta, porque eles têm um enquadramento fiscal que não é assim muito favorável a quem faz trading, obviamente, de Bitcoin. Então estão a tentar puxar para o foreign exchange, obviamente não é porque, infelizmente, não é pelas mesmas motivações que El Salvador fez, não é, que realmente quer a moeda, mas meramente fiscais, mas começamos a ver essa abertura e começamos a ver esse movimento em que as pessoas realmente, indiretamente, seja por um motivo fiscal ou não, estão a tentar puxar a dizer que o Bitcoin é uma moeda. Bitcoin é uma moeda, pode ser sem curso legal, mas há um país que aceitou, portanto, há um curso legal a alguns. Na União Europeia até gostava de tentar prever, e vou mandar aqui, como se diz, a minha aposta, o que é que vai acontecer na União Europeia daqui. Eu ainda digo este ano, se calhar no próximo ano. Quando começar a haver este forcing, a dizer, repara, El Salvador já é um país que aceita Bitcoin com moeda com curso legal. Então isto é começar a moeda sem curso legal na União Europeia, eles vão dizer não. Porquê? Porque o entendimento que nós temos do Banco Central Europeu, pelo menos tivemos até 2012 e 2016, nos 2 papers que eles falaram sobre virtual schemes, ditavam
que o curso legal era aceitação e ser emitido pelo Banco Central. Ou seja, vão sempre arguir que o Bitcoin nunca vai ser emitido pelo Banco Central de El Salvador. Até porque El Salvador, os que têm curso legal, é o dólar e o Bitcoin. Ou seja, eles propriamente acham que tiver uma moeda, mas é completamente irrelevante. Portanto, a União Europeia vai olhar para isto e dizer, não, nem pensar, isto não é uma moeda com curso legal, porque não preenche a questão de ser issued by a central bank, não é? Ser emitido por um Banco Central, e vão-se tentar precaver por aí, porque isto, de certeza absoluta, que o Banco Central vai tentar fazer o deflect, porque não quer ter ou reconsiderar o Bitcoin como uma moeda sem curso legal na União Europeia. Ainda é um passo demasiado avançado para nós, mesmo sendo curso legal, sem curso legal, ao reconhecer como moeda ia trazer inúmeros problemas que acho que a União Europeia não está disposta a tentar ultrapassá-los, ou pelo menos ter essa abertura. Portanto, o argumento que eu aposto que vai ser utilizado é não é emitido por um Banco Central, portanto não pode ser considerado moeda sem curso legal, acabou. E vai ficar por aí a conversa. Mas há mais países que estão na calha também, não é? Tenho a impressão que saiu nas notícias que havia mais 1 ou 2 países que também estavam a considerar. Penso que sim, penso que é um país africano, agora não me recordo. Era a Tanzânia. É a Tanzânia, isso, muito obrigado. Mas Porque efetivamente nesses países até faz algum sentido, não é? Reparem, as moedas não é? Têm uma cotação ainda mais volátil, digamos, que a do próprio Bitcoin. Então, se calhar faz mais sentido, se conseguirem realmente ter alguma liquidez e conseguirem aliviar a moeda deles, que no comércio internacional não tem qualquer tipo de valor, comprar Bitcoin e realmente arrecadar alguma coisa e tornar-se, se calhar, uma potência, não diria uma potência, mas que é um país com um bocadinho mais de força económica do que tem presentemente. O El Salvador é tanta coisa, estava 100% dependente do dólar americano. É um país que é soberano, mas que no fundo está dependente da política económica de outro país. Quer dizer, eles têm de se tentar desvincular, porque se eles querem uma própria moeda, como no caso da Tanzânia penso ter uma própria moeda, não tem qualquer tipo de valor. Vem cá para fora, as exportações e importações, eles estão limitados, então começam a ficar sufocados pela própria moeda. Portanto, a única alternativa que podem ter é realmente seguir o caminho de El Salvador. E acho que nos países da América Latina, especialmente a América Central e a própria África, acho que é se calhar um caminho que vai-se começar a ser... vai-se começar a ter em consideração e vai se calhar ser uma prática mais reiterada, novos países, pequenos países, começarem a considerar o Bitcoin realmente como meio de pagamento. Pedro Febrero, tu Deixa-me estás fazer uma pergunta, desculpa. Sim, Já sim. agora que eu estou, por acaso, fiquei curioso também com a conversa do Guilherme e tinha uma pergunta para lhe fazer. Espero que não te importes, João. Não, força. Guilherme, tu estás a dizer uma coisa que eu concordo 100% e que subscrevo, que é a reação da União Europeia. Basicamente eu concordo contigo, acho que tu sabes muito mais disso do que eu, mas eu concordo que isso parece-me absolutamente lógico. A minha pergunta é o seguinte: como é que nós, como população da União Europeia, não é? Porque nós, a partir de como indivíduos, devemos ter algum poder de escolha, não é? Digo eu. Pronto. Como é que nós podemos forçar as entidades que são responsáveis pela nossa governação, porque no fundo elas são responsáveis por representar aquilo que nós queremos, não é? Como é que nós podemos forçar então um dia a União Europeia a aceitar Bitcoin e dizer, não, nós queremos que vocês aceitem Bitcoin, nós queremos usar Bitcoin? Certo. Honestamente, não vejo qualquer tipo de mecanismo sem serem manifestações massivas ao ponto do Banco Central, porque isto não é só, nem é tanto a União Europeia, mas do próprio Banco Central Europeu, a ceder a política monetária, o poder monetário que tem sobre a União Europeia. Claro que podemos dizer, o que nós temos que aceitar é moeda sem curso legal, é o primeiro passo, nem estamos a falar de moeda com curso legal na União Europeia, que isso para mim é totalmente impensável. Agora, moeda sem curso legal, eu até que se calhar a nível nacional, isto aqui estou a falar um bocadinho de cor, admito, eu não sei, por exemplo, se nós realmente em Portugal temos a administração tributária, até porque é sempre engraçado, não é? Ou até a própria e falámos realmente ao Parlamento, não é? Ou sugerir. Repare, o que é que nós consideramos que seja moeda sem curso legal? De acordo com a legislação portuguesa, o que é moeda sem curso legal? É o mesmo entendimento que o Banco Central Europeu tem, porque o Banco Central Europeu não é uma informação, digamos que não é vinculativo, o entendimento deles, como é óbvio, é uma informação, foi um paper que eles fizeram, que tem muito peso, mas influencia, mas efetivamente não é, vamos dizer, uma diretiva. Não é um regulamento, ou seja, a definição que eles pressupõem que é legal tender não está definida pelo próprio Banco Central Europeu. Portanto, qual é que é a definição assim de curso legal para Portugal? Será que em Portugal pode ser considerado moeda sem curso legal? Está a ver? Pode não haver pode não haver assim, um impedimento legal, não é, para se considerar realmente que o Bitcoin é uma moeda sem curso legal. Honestamente, nós não queremos isso aqui. Vamos falar, em termos de impostos, nós não queremos que Portugal seja considerado, porque tens outros impostos menores, como é óbvio, mas não é favorável, pronto, digamos, para a maior parte das pessoas, porque eu acredito sempre da índole do investimento, não é? Que mais de 90%, e mesmo as pessoas que estão pela tecnologia também têm sempre, obviamente, um pendor de investimento, portanto nem sequer é favorável para o nosso caso. Mas para outros países, não sei o que é que vos impede, honestamente, das próprias jurisdições considerarem a dizer, isto realmente há um país que aceita, será que ser emitido por um Banco Central é uma condição necessária? E se não for, realmente tem que ser considerado e subsumido à definição de moeda sem curso legal. Mas isso pode depender
diria eu, de cada país dentro da União Europeia, nem sequer tanto de uma posição concertada da União Europeia. Isto é só mais entendimento do Banco Central Europeu, não é? Que é o maior oponente, digamos assim, a uma nova moeda a circular livremente aqui, ou ser considerada sequer como moeda. Ninguém aqui quer ser considerado como moeda ao Bitcoin, não é? Abre um precedente perigoso. Muito bem, vamos saltar aqui para uma outra temática, ok? Analisar os top e bottoms da semana. Começamos pelo Tiago Pratas. Força, Tiago. Eu queria só destacar aqui dois. Como top Ethereum, finalmente nós temos as fees da Ethereum baixas, que foi, finalmente, ok? Finalmente pude tirar as Bitcoins, a wrapped Bitcoin que tinha da Curve. Finalmente, obrigado, Rei Vitalik. E de facto já podemos ter a Ethereum como alternativa à Binance Smart Chain, porque a Binance Smart Chain aquilo tem uns nós e tal, mas aquilo é uma rede bastante centralizada, e uma das críticas que eu principal fazia que era, eu estou a pagar $100 por uma transação na Ethereum, mesmo que eu saiba que esse é o custo da descentralização, eu estou a pagar 20 cêntimos na Binance Smart Chain, tipo, é incompatível. E agora, de facto, nós já podemos fazer esta comparação de forma justa, porque a Ethereum já está uma rede utilizável. O bottom era uma shitcoin chamada Dollar, que de facto está... a enorme quantidade de dólares que eles imprimiram no ano passado já está finalmente a surtir efeitos no mercado, e nós já estamos a começar a ter inflações altas, 5% de inflação expectável, começa a ser um bocadinho... 25% dos dólares existentes foram imprimidos no ano passado. Exato. Então, pronto, de facto já estamos a começar a surtir os efeitos. Quem dizia que não ia ter efeito por causa da velocidade do dinheiro e blá blá blá, aqueles economistas que fazem a Taylor Rule, de facto, pelos vistos, não estão a fazer um papel correto, porque de facto nós temos que começar a ter inflação nos Estados Unidos, e vamos ver quando é que vai parar, porque o Biden continua a imprimir dinheiro e pelos vistos não parece que ele quer implementar vários programas de assistência social e tudo mais, por isso, e vai fazer isso com o dinheiro que vai imprimir, e por isso vamos ver. Ele já reduziu o pacote de estímulo que já cortou para metade, e eu creio que a razão tenha muito a ver com essa questão. Vamos ver. Capa, muito bem. Bom, vamos saltar aqui, Guilherme, não tanto top e bottom, mas mais aqui uma notícia importante também que junta aqui dois mundos, o mundo aqui dos ativos, das criptomoedas, e o mundo do esportes. Fala-nos aí da aquisição do nome da TSM pela FTX. Ora bem, a TSM, para quem não sabe, é uma das maiores equipas a nível mundial, especialmente League of Legends e esportes, já há muitos anos. A Team Solomid é extremamente conhecida dentro do universo, obviamente é um universo um bocado mais restrito, mas é umas equipas, inclusive foram campeões mundiais, portanto, efetivamente é uma equipa, assim, digamos, de grande peso neste mundo virtual. E agora, FTX, para também quem não sabe, só para contextualizar, FTX também é um exchange que oferece, assim, produtos derivados bastante avançados. É detido pelo Sam Bankman-Fried, não sei se as pessoas conhecem, mas é um rapaz de cerca de 28 anos que está nos top 300 da Forbes como os homens mais valiosos do mundo, vale 8,9 bilhões porque é um pequeno gênio e é um quant trading brilhante que conseguiu transformar míseros dólares num império de bilhões em cerca de 3 ou 4 anos. E ele, é dono do Alameda Research, que é essa firma do quant trading e OTCs e etc., os market makers, e também é o dono do FTX, que é esse exchange, que é um dos maiores exchanges derivados de criptoativos. E ele agora fez esta move de comprar só um nome, para ser TSM FTX, por 210 milhões. Foi a maior aquisição de sempre da história também dos esportes, foi a transação mais cara que alguma vez ocorreu. E o que é curioso, e isto foi muito engraçado quando teve esta notícia no mesmo dia, é que ao mesmo tempo que isto acontece, o próprio League of Legends veio publicar um comunicado a dizer que não podia ser feito qualquer tipo de publicidade em relação a criptomoedas. Porquê isto? Por causa daquela questão toda de 2017, não é? Das ICOs, houve várias medidas das grandes empresas, não é? Para não promoverem scams. Durante muitos anos, a gente sabe que 2017 foi um ano de muitos scams, nós vemos agora também com DeFi, como o Tiago também referiu, não é? A Binance Smart Chain também sofre muito de haver muitos scams por aí, então como medida de precaução, a maior parte das grandes empresas, inclusive YouTube, Twitter, etc., tentaram remover qualquer tipo de anúncio a criptoativos. E agora criámos esta corda, realmente, que é uma empresa, o FTX, tem também o seu token, que é o FTT, que é credível, é uma empresa gigantesca, está a fazer muito bem também o seu papel como exchange, e agora adquirir nos esportes, para realmente entrarmos noutro mercado, cripto está-se a expandir muito mais que aquilo que já se conhecia, e por uma restrição antiga, eles não podem publicitar de forma alguma
e aquele investimento parece só pôs lá o nome, ou seja, eles pagaram 210 milhões e neste momento não podem publicitar nada sem ser dizer que é TSM FTX. É uma situação muito caricata, não é? Porque, quer dizer, é uma situação bastante chata, quando você investe 210 milhões à espera de fazer publicidade e de repente sai o tiro pela culatra. E neste momento, Vão apenas poder fazer branding do name, não é? A FTX, mas ao fim e ao cabo também não é muito diferente do que eles já fazem, com o facto de eles adquiriram, estava aqui a ver, adquiriram para os próximos 19 anos o naming também do pavilhão dos Miami Heat por 135 milhões de dólares, mas para 19 anos, portanto, com um período muito mais longo. Portanto, eles basicamente aqui apostam forte no naming, no brand, junto desta comunidade de jovens muito ligados para esportes, que naturalmente serão o target, rapazes, não é? Serão o target deles nos próximos anos, e se eles conseguirem, de facto, a mim parece uma jogada de mestre, porque se eles, está ali o target deles para os próximos anos, se eles conseguem que esta comunidade de gaming e desta malta jovem, ao entrar neste mundo destes ativos, entre pela plataforma deles, parece-me aqui uma oportunidade de ouro para se atingir. Inclusive, eles vão pagar os salários dos jogadores em FTTs. Ou seja, já vai trazer também, se calhar, um branding totalmente diferente, não é? Porque, se calhar no início vão desconfiar, como é óbvio, não é? Os jogadores de esportes não têm que estar relacionados com tecnologia, vamos ser sinceros, não é? Vai ser só jovens que gostam de jogar o jogo, não podem não perceber nada de cripto. Mas realmente, basta de uma destas grandes equipas gostar, começar a falar deles nos streamings deles, dizer, até façam doações em FTTs, etc. Cria uma cadeia gigantesca, não é? Um ripple effect, que realmente só pode sair beneficiado da FTX, e se calhar vão recuperar os 210 milhões em 2, 3 anos. Pronto. Portanto, basta um da equipa, que normalmente são 5, mais alguns substitutos, até vamos a 10, não é? Mais as pessoas estão a ver, a cadeia, enfim. E eles competem, e atenção, eles competem em 10 competições diferentes, e o objetivo deste investimento teve a ver exatamente com eles alargarem o número de equipas para conseguirem ter uma pegada mundial global. Agora imagina, se tu tens a equipa líder em cada um dos continentes, com o teu branding e com aqueles miúdos influenciadores a fazerem streamings e a falar de FTX, isto é influencer market ao mais alto nível, não é? Parece uma jogada realmente, não, se calhar se formos fazer as contas daqui a uns anos, vão considerar que foi uma pechincha. Eu acredito mais no retorno deste investimento do que no retorno do naming do estádio dos Miami, provavelmente. Parece-me que tem uma correlação mais efetiva. Esse para ser mais ter visibilidade, não é? O do Miami é para ser mais visível, é mais sonante, não é? Agora lá está, do time solo mid provavelmente é muito mais targeted mesmo para tentar arrecadar clientes. É isso mesmo. Pedro Febrero, top e bottom. Ok, desculpa, estava só a ligar o microfone. Antes do meu top e bottom, para um comentário ao top e bottom do Tiago, que eu gosto de comentar o que os outros dizem. Peço desculpa, espero que não levem mal. Relativamente ao dólar, 100% de acordo, há apenas uma correção, acho que a inflação já começou há mais tempo e não só nos Estados Unidos. Digo isto porque o preço das commodities, estou a pensar na commodity tipo ferro, materiais que são usados, construção, etc. Disparou há um ano, por exemplo, o ferro aumentou para 800%, um valor ridículo, ou seja, inflação, já temos inflação à bué e a sério em tudo o que é fora, para meu ver, fora de mercado consumidor, ainda, mas aí eu concordo 100% com o Tiago, acho que isso vai este ano começar a arrebentar a sério e eu estou a dizer isto a rir, mas não devia estar a rir, obviamente, que isto vai ser um problema grave, mas pronto. E relativamente ao meu Ethereum, eu por acaso discordei um bocado. Eu acho que o Binance Smart Chain tem menos nodes por motivo, porque é muito mais difícil correr o nó, porque os nós correm têm de ter bué de garantias, o que é ótimo porque os nós que correm à partida não têm menos problemas. É uma perspectiva diferente, obviamente que o Ethereum há sempre à partida ter mais nós, mas a potência dos nós que correm na Binance Smart Chain é muito maior, é infinitas vezes maior, porque as condições que eles têm de ter para poder correr o nó são muito mais agressivas. Isso é bom no sentido em que tu garantes que só os gajos que são top conseguem correr nós. Isso também tem vantagens. Agora, qual é que é melhor, qual é que é pior? Não sei. Obviamente que para tu teres mais descentralizado, obviamente que o Ethereum consegue cumprir melhor essa função, mas eu acho que no longo prazo vai ser mau porque vais ter os problemas que o Ethereum tem de FIIs vão se manter. E acho que a prova disso é, por exemplo, uma Matic de Polygon, não é
problemática, Polygon, já está a ter imensos problemas, apesar de estar a lançar há pouco tempo. Mas pronto, mas isso aí é o que eu digo. Força. Eu estava a dizer isso mais porque imagina, tu tiveste há pouco tempo, já não sei quanto é que foi, mas tu tiveste a Binance Smart Chain parada, a não validar blocos. Que blockchain Aconteceu mais do que uma vez isso até. E isso acontece, imagina, como é que tu podes ter uma blockchain respeitada se há períodos que não está a validar blocos? O que é isto? Eu acho que isso, mas repara, isso aconteceu também já com Bitcoin e com Ethereum, que é o tempo de validação, ou seja, isso aconteceu na Binance, dependendo da vez por motivos diferentes, mas isso é uma coisa que acontece, com quase todas quando há muita utilização, ou seja, eu já tive transações do Ethereum stuck durante tipo uma semana, por exemplo, é fixe, não é? Naquele caso eram fixe. Na Bitcoin é porque fica na mempool, ou seja, tem sempre a ver com fixe de alguma forma, mas pronto. Mas na Binance Smart Chain, acho que ter outro tipo de problemas também, porque nenhuma delas é 100% escalável. Nisso eu vou sempre concordar que nenhuma delas é 100% escalável, Claro. E todas vão ter algum problema. O que eu tento identificar é qual é o problema que me vai trazer menos custos, estás a ver? E a meu ver, neste momento acho que a Binance Smart Chain está a tentar a opção tecnológica que eu estou a fazer é inteligente. Lá está, eu não sei dizer se no longo prazo vai funcionar melhor que a outra. Agora, acho que Ethereum, é o que eu te digo, ainda não vi aquela alteração que me está a fazer reganhar a confiança na rede, estás a ver? Eu estou a utilizá-la na mesma, concordo contigo, está muito melhor, está top, mas... Daqui a 5 anos, com o 2.0. Pois, exato, é sempre daqui a 5 anos, exato. Mas sim, mas eu continuo bullish em Ethereum, tipo, obviamente continuo bullish em Ethereum. Sim, desculpa. O meu top e bottom, sorry. O top, obviamente, X, porque bateu um novo all-time high e é ridículo, tipo, bater tipo, novos all-time highs e não está em lado nenhum, não está no CoinMarketCap, não está no CoinGecko, não existe em quase nenhuma. E eu acho que isso é absolutamente fascinante, já é maior que Cardano, tipo, o market cap de X é maior que Cardano. E eu acho que o market cap é uma vanity metric e estou um bocado a cagar para isso, mas de qualquer forma é importante frisar isto, isto é um projeto que é muito descentralizado, apesar do que toda a gente possa dizer, é bastante descentralizado. É literalmente um projeto onde tu tens as private keys, eu adoro isso, é um projeto DeFi que realmente pôs a Uniswap a funcionar, e depois tantas críticas e tanta porcaria à volta daquilo continuar a bombar, tipo... big win para todos os que têm X, e acho incrível, acho absolutamente incrível. Depois, relativamente a bottom, o meu bottom era, e eu agora esqueci-me qual era o meu bottom, desculpa, deixa-me confirmar qual é que eu pus que era o meu bottom, era Uni, exatamente. Porquê? É fácil, não é que a Uni não esteja, continuar a ser utilizado isso, mas é que, na minha visão, a V3 da Uni, toda a gente adora e toda a gente fala bem disso, mas já a maior parte dos projetos continuam na V2. Essa é a verdade e estão a demorar bué tempo a migrar porque não é fácil. E, além de ser caro, não é fácil e o mecanismo que eles implementaram, a meu ver, tem vantagens, mas no âmbito geral de tudo, tem vantagens para o market making, concordo 100%, é melhor, mas para quem está a providenciar esse serviço, não sei se vai ser melhor e não sei se a migração para V3 vai assim acontecer, com tantos projetos assim. Vamos ver, pode ser que eu esteja errado, mas até agora já passaram quase 3 meses desde o lançamento e não há assim tantos projetos que, pelo menos com muitas farms que eu conheço que tenham migrado à bruta para V3. Há alguns, claro, Uniswaps e DAIs, etc., mas a maior parte dos mid-cap não mudaram, não migraram para V3. Isso diz alguma coisa, basicamente. Capa. Só se puder também dar aqui um comentário aqui no que o Pedro disse agora em relação ao Uniswap. Não podes. Estou a brincar. Não, é realmente para subscrever o que estás a dizer. Eu se calhar como um utilizador, digamos, mais comum, não é? Eu quando vi que aquilo passou para a V3 e tinha que migrar e escolher lá está o intervalo em que tinha que fazer o pooling, olhei para aquilo e pensei, eu não consigo estar a conceber, não tenho conhecimento, nem tenho tempo para perceber exatamente qual é que é o intervalo ideal para dispor dos meus ativos. Claro. Isso eu, lá está, que até gosto, interessa-me tudo, que realmente assim disse, não vou dar o trabalho, vou deixar isto em V2. Acredito, como eu, muita gente tem igual. Se calhar gente que ainda percebe menos, ainda vai dizer, não estou a perceber nada. Tipo, migrar, mesmo os tutoriais estão bem escritos, está tudo muito bem explicado, mas está tudo bem explicado em termos técnicos. Em termos mas eu sou um utilizador comum. Gostava de ter as minhas fees, aquele 10% ao ano para mim era mais que suficiente. Agora vem V3 que podes otimizar e podes fazer 30 vezes as tuas fees, se fizeres um intervalo muito mais curto. Mas eu acredito que aquilo, se calhar daqui a 6 meses, valha muito mais. E que é? Vou ser liquidar toda a minha posição porque tenho um intervalo mesmo reduzido? E exponho-me a um risco muito maior da minha pool ficar 100% desbalanceado porque não tenho outra forma de o fazer? Acho que a V3 é como estás a dizer muito bem, tipo, era muito bom conceptualmente, faz muito sentido para o pessoal que seja extremamente avançado,
Mas acho que para o utilizador comum, e V2, pronto, o utilizador comum até pode ser técnico, não é suficientemente claro ou fácil para uma pessoa entrar. E acho que perdeu muito por aí. Yep. Acho que é exatamente isso. E o que eles acabaram por fazer, na minha visão, é tornaram aquilo só para especialistas, para pessoal que quer fazer aquilo todos os dias. Pá, que não há ninguém que eu conheça que faça isso, pronto, parabéns. Que é, Exatamente. tipo, eu tenho um intervalo e estou a esperar que o preço fique ali naquele intervalo, tipo, pronto, até haver um boom ou uma queda e de repente, pá, tentar atualizar tudo e não sei o quê. Se calhar vai haver um mecanismo que facilite isso, estás a ver? Se calhar eu não estou a perceber bem, pode haver uma forma disso, mas não é isso que está claro, estás a ver? Eu já tenho uma pool em V13, atenção, dei-me ao trabalho de fazer essa porcaria. Pá, e não estou a ver grandes vantagens, sinceramente, pá, mas pronto, é o que é. Pá, não gostei, pá, não gostei. Quando aquilo foi lançado estava à espera de uma coisa melhor, pronto, é o que é, mas pá, lá está, é a opinião só de um ape, de um DeFi ape, e posso estar 100% errado. Alright, muito bem. Bom, chegamos ao momento esperado. Vou dar aqui a palavra, fazermos aqui um plug de Real Fever. Portanto, neste momento, 2 elementos do painel pertencem à Real Fever, e tendo em conta as notícias todas que aconteceram nas últimas semanas, era importante vocês passarem aqui, enquadrarem bem o que é o projeto, terem este momento também para aproveitar e explicarem todas essas novidades. Não sei qual dos dois é que quer pegar. Pedro, Guilherme, força. Eu sugeri ao Tiago, se calhar, o Tiago explicar. Muito obrigado. Guilherme, vai, ataca tu. Queres que eu comece? Claro. Ok, tu complementas, pronto. Tu estás mais dentro da parte de blockchain realmente, não é? Pronto, no fundo o Real Fever é já uma empresa que já existe há vários anos, não é? É uma Fantasy League, é uma aplicação de telemóvel que permite ter uma Fantasy League, que a Fantasy League não é nada mais nada menos tu criares a tua equipa, escolhendo alguns jogadores dentro de um budget, e depois, de acordo com os resultados que temos, não é? Na vida real, digamos assim, ou seja, nos jogos que realmente ocorreram, nós ganhamos pontos dos nossos jogadores e pronto, e competimos com outros jogadores para ver realmente quem faz mais pontos. Isto assim é que era Real Fever e que é ainda, até o dia de hoje, a aplicação Real Fever. E agora, com esta introdução nova do blockchain, também lá está, porque o Fevereiro está aqui, eu também estou aqui, não é, na Real Fever, realmente a Real Fever vai dar o próximo passo para entrar na indústria do blockchain. E nada mais, nada menos vai entrar, não é, na melhor indústria, ou digamos, na indústria quente do momento, que é a indústria dos NFTs. Mas estes NFTs não são NFTs normais, não são NFTs simplesmente que criamos uma imagem e pomos na internet. Quer dizer, se calhar é melhor explicar o que são NFTs, não é? Fazer assim uma pequena introdução. Ok. NFTs são Non-Fungible Tokens, ou seja, são a partir de ativos que são únicos e desassociados. Ou seja, por exemplo, quando nós ouvimos uma obra de arte, não é? Algo que nós fazemos uma coleção, não é? Digamos que aquele ativo é único porque tem características em si que o tornam único. Mesmo seja, por exemplo, uma unidade de série, uma imagem diferente, um texto diferente, alguma coisa que os distinga de todos os outros que até possam ser semelhantes. Então não é nada mais nada menos um token único, uma representação única de alguma coisa. Isto é um NFT, e se calhar provavelmente já leram muito nas notícias e viram agora que toda a gente está a criar NFTs de tudo e mais alguma coisa, portanto é um novo boom, digamos. DeFi foi no início deste ano e do ano passado, e agora são os NFTs este ano. Pronto, a Real Fever realmente vai tomar vamos aproveitar esta onda, mas para criar realmente um projeto sólido. Uma coisa séria, não é só NFTs pelo sake de criar NFTs. São NFTs realmente que têm direito à propriedade intelectual do vídeo. Isto é, a Real Fever detém os direitos de todos os NFTs que forem emitidos. Isto é, nós vamos criar um NFT, vamos criar, imagina, um cromo digital, em que a imagem, neste caso, serão vídeos, que o vídeo, muito à semelhança da NBA Top Shots, mas para o futebol, que o vídeo que realmente lá é partilhado, pronto, é criado naquele token, digamos assim, nós temos a propriedade intelectual daquele vídeo. Ou seja, nós não estamos a fazer isto porque nos apetece. Nós temos realmente parceiros, temos os direitos, temos tudo para realmente emitirmos, a criarmos e fazermos estes cromos como os queremos fazer. E isto é uma grande vantagem comparando com quase todos os NFTs que temos aí, que na verdade, muitos deles, mais cedo ou mais tarde, vão ser descobertos, como não têm os direitos, e obviamente é uma fraude e é um breach, não é, dos direitos de propriedade intelectual dos jogadores, ou das próprias ligas, não é, que estão a criar, por exemplo, só o token de propósito do Cristiano Ronaldo. Quer dizer, não tenho os direitos de imagem, como é que eu vou criar um token do Cristiano Ronaldo e vender a imagem dele? Não posso. E a Real Fever, nesse sentido, vai fazer isso. Ou seja, todos os direitos, todos os vídeos, os momentos que nós vendermos, ou forem criados para os NFTs, e efetivamente são backed pela propriedade intelectual. E isso é um grande passo. E obviamente depois vai haver uma questão da tokenização e da gamificação destes tokens. Até agora, como vemos no NBA Top Shots, esses momentos foram criados e simplesmente são colecionáveis. Ou seja, eu tenho aqui na minha galeria, todos os meus amigos podem ver os momentos que eu tenho, mas aqueles momentos só são meramente dispositivos. Não tem qualquer tipo de utilidade prática. E isto agora vai mudar para a Real Fever, porque a Real Fever é, se nós realmente conseguimos ter estes NFTs que representam alguma coisa a um jogador, podem ter implicações reais nas próprias ligas que jogamos do Real Fever aplicação.
Ou seja, vai haver uma gamificação, vai haver uma utilização como fosse um Chrome, muito mais à semelhança, por exemplo, das cartas Magic, né? Dizemos, por termos uma carta do Yu-Gi-Oh! Esta carta tem estes efeitos, os NFTs de Real Fever vão funcionar de forma semelhante. Pode ser mais como um boost, pode ser como uma alteração, se calhar, de características. Pá, ainda há muitos parâmetros a definir, mas efetivamente vai ter uma aplicação real. Não é meramente o vídeo. Ou seja, vai atrair quer colecionadores, como é óbvio, quer jogadores, ou quer como investidores, como haverá sempre especulativos, não é? Mas terá uma gama muito mais abrangente e há um processo muito mais de gamificação de realmente estes momentos, e penso que será uma grande revolução, especialmente porque é uma empresa portuguesa e tenho muito orgulho em fazer parte da Real Fever, estar neste movimento, porque acho que temos todas as oportunidades para crescer e ser gigantes numa indústria que realmente, agora há muita competição, não é? Os NFTs de sports está a começar a ser realmente o foco, porque é realmente aquilo que tem valor e realmente e nós temos que conquistar e vamos conquistar certamente esse mercado. Uma pergunta, não sei se eu posso fazer, se não puderes responder, não responda. Força. Mas relativamente tipo a royalties e isso, vocês estão a pensar em integrar isso também? Ou não podem falar? Houve aqui um silêncio constrangedor, se calhar não querem falar sobre isso. Royalties, claro que podes falar à vontade. Royalties em que sentido? Royalties para quem detém a propriedade intelectual, para os nossos parceiros, royalties no marketplace, e qual é que... Imagina, sei lá, eu compro um NFT de um gol do Ronaldo e esse gol é usado pelo Expresso num vídeo. Supostamente ele à partida, se os direitos intelectuais mesmo vão ter que me pagar, certo? Eu vou receber direitos disso e vão fazer uma bridge disso? Ou... O que acontece? Normalmente, os direitos, repara, os direitos não são transmitidos com a propriedade do token em si. O que tens aquilo que tu tens é tipo o direito a mostrar, direito a utilizar, direito a fazer, mas não é o direito a comercializar. Tem um non-commercial basis. Porquê? Porque lá está, alguém os detém efetivamente, lá são os nossos parceiros, a própria Real Fever, te dá o direito a criá-los. Mas esse direito não quer transmitir. Portanto, as royalties que serão pagas, porque efetivamente vão ser pagas, é ao detentor da propriedade intelectual. Quer seja, por exemplo, a Real Fever, quer seja os nossos parceiros, caso isso se aplique. E nunca ao detentor do token em si. Agora, se tu quiseres, se calhar, emprestar, por isso nós vamos fazer também a questão do lending, não é? Quando tu poderes usar um teu NFT do gol do Ronaldo, imagina, que dá mais um ponto por cada gol que o Ronaldo marca. Vamos supor este cenário. E tu fazes um lending para outro jogador, e esse jogador efetivamente terá de pagar, mas será mais como um empréstimo, não tanto como royalties. Haverá essa abertura, haverá esse modelo de negócio, mas nunca será com os royalties para o detentor do NFT em si. Sem sempre, obviamente, para quem realmente tem a propriedade intelectual. Fixe, porreiro, obrigado. Nada. Sim, basicamente aquilo é protegido por IP nesse sentido que o Guilherme está a falar, ou seja, basicamente lá está, os vídeos têm claramente IP no sentido de que temos a propriedade intelectual, não significa que essa propriedade seja transmissível, digamos assim, em termos de comercialização. Eu acho que o projeto, sinceramente, como atraiu para isto foi perceber quase automaticamente que isto é uma junção de vários mundos, ou seja, a Real Fever quando está a entrar em Web3 está literalmente a fazer o shift de valor para o utilizador, ou seja, o utilizador é no fundo a personagem principal deste ecossistema, porque é ele que pode fazer o minting dos pacotes, ou seja, a Real Fever está a criar os tokens, está a criar os pacotes para as pessoas poderem utilizar, mas são elas, no fundo, que vão dar essa utilização. Elas é que vão ter de criar os pacotes, de abri-los, no fundo, de fazer o minting dos tokens, é tudo a responsabilidade delas, é literalmente centralizado nesse aspecto, porque as pessoas são os detentores das suas private keys, elas são os detentores dos seus pacotes, elas são os detentores de tokens, etc. E aqui o ponto principal, eu acho, não é o ponto principal, obviamente, mas é um ponto que eu pessoalmente, obviamente, na minha posição, acho mais interessante, foi a criação, no fundo, de um novo jogador, um novo tipo de jogador, que no fundo, na minha visão, parece-me que é um agente, não é? Porque tu, no fundo, para além de poderes ser um jogador que utiliza as cartas, tu podes criar aqui um tipo de jogador que é claramente aquele que quer entrar no jogo, não porque quer jogar as Fantasy Leagues, porque não lhe interessa isso, mas porque vê valor neste projeto, e diz assim, estas cartas realmente têm, estes vídeos colecionáveis realmente têm valor, porque podem ser utilizados numa aplicação e porventura, isto é um ponto que é absolutamente essencial de percebermos, que não é só os nossos colecionáveis, são os colecionáveis que vão ser dos clubes, que vão criar colecionáveis na plataforma, de todos os parceiros que podem criar colecionáveis na plataforma, etc. Ou seja, tudo isso vai ser utilizado no ecossistema, que pode não ser apenas o nosso.
nosso, ok? Nós estamos a começar com a nossa app, que eu acho que é poderosíssima, mas nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de um mundo descentralizado, ou seja, que outras apps poderão querer que esses ativos também sejam lá utilizados, ok? Que possam ser prestados para ser utilizados noutras aplicações. Epá, isto pode criar aqui uma panóplia de utilizações, de possíveis utilizações, que é incrível. Só apenas dentro do nosso ecossistema nós já criamos uma nova, que é aquilo que eu estou a falar do agente, basicamente, de alguém que entra neste ecossistema e o que quer fazer é adquirir pacotes, adquirir cartas para poder emprestar a outros jogadores que os querem de ter. Pá, e é uma vantagem enorme para os outros jogadores, que é, eu não tenho que comprar o pacote, eu não tenho de arriscar não calhar a carta que eu quero, eu posso aceder às cartas a um custo muito menor do que este de comprar, etc. Ou seja, tu crias um ecossistema económico aqui mesmo para os próprios jogadores. Isto faz-me lembrar um bocadinho, se calhar, tipo os Massive Online Multiplayer Games, não é? Tipo, onde realmente há uma troca, há umas trocas comerciais, onde tu crias valor, só que não sai daquele ecossistema. O que nós estamos a tentar fazer é criar isto tudo dentro da Web3 para que tipo, o utilizador realmente seja o dono do asset também. Ou seja, os assets têm IP, o utilizador é o dono do asset e os assets podem ser utilizados dentro de um ecossistema que espero eu dentro de vários. Isto é absolutamente incrível e não há forma de nós não dizermos que isto não é o futuro. Porquê? Porque não há nenhuma empresa que seja concorrente, isto é incrível, nós não temos concorrentes no fundo. Não há ninguém que faça isto, E criar um novo mercado, eu acho que é fascinante. E acho que não há nada mais interessante do que criar um novo mercado, na minha opinião. Por isso eu vejo o futuro da Real Fever com muita esperança, porque acho que é o projeto mais incrível, pelo menos onde eu pessoalmente estou a participar. Teve que ser aquilo que chega língua. Deixem-me fazer aqui umas perguntas sobre a Real Fever em si. Respondam o que puderem responder. Algumas questões, obviamente, são confidenciais e não serão partilhadas. Em termos de investimento, houve um levantamento, creio que é o primeiro investimento. Não sei se já houve algum investimento anterior na empresa, uma vez que a empresa já existe há algum tempo, mas houve agora um investimento, salvo erro, de 2 milhões, tem a versão. Digam-nos, expliquem-nos mais ou menos qual é a ideia. Portanto, este investimento obviamente tem um roadmap de crescimento e de implementação, e depois há uma coisa que eu ainda não percebi. A Real Fever neste momento pode ou tem acordos para criar estes produtos com que federações? Força, Guilherme, ataca. Ok. Tudo o que é mais legal, eu chuto para ti, eu chuto logo para ti, siga. Sim, em relação às parcerias, o que nós temos que é mais importante, digamos, como nesta fase inicial, é sem dúvida a Liga Portuguesa. Ou seja, nesta primeira fase, se for ser emitido, não é? Também terá muitos golos, são da Liga Portuguesa, porque temos efetivamente uma parceria e temos também realmente as diversas parcerias com quem tem os IPs dos golos que foram realizados. Fora isso, já está em conversações com outras federações, obviamente. Há outras ligas já interessadas, temos outros acordos que eu não gostava, obviamente, não quero também fazer... Mas diga-me uma coisa, o Pedro disse que não havia concorrência. Não Sim. há ninguém que neste momento faça mais ou menos o mesmo que vocês estão a fazer, mesmo que não tenha a gamificação, que tenha apenas a criação dos tokens. Ninguém está a fazê-lo já com a UEFA ou com a FIFA? Repara, há um concorrente, mas lá está, até o próprio modelo de negócio é bastante diferente. Mas digamos que lá está, no sentido dos NFTs até pode ser semelhante. Portanto, se calhar faz sentido que a Solare, que efetivamente é só basicamente da cara do jogador e umas stats. Ou seja, como mais ou menos, não sei se as pessoas, pronto, vou dar aqui um exemplo que acho que as pessoas não estão a perceber, é quando compras uma carteirinha no FIFA, no jogo, quando sai o jogador, sai normalmente a cara do jogador ou o corpo do jogador, não é? E umas stats que depois são as stats que ele tem realmente no jogo. E a Solare tem muito disso. Mas é só isso. Ou seja, estão, acho que vão criar uma Fantasy League, também querem ir enverdar pelo mesmo caminho, mas estão um bocadinho atrás. Ou seja, estão mais à frente da emissão dos NFTs, é uma empresa que já tem NFTs, mas a Fantasy League ainda não existe. Nós já temos a Fantasy com vários anos e vários utilizadores e estamos agora a entrar nos NFTs. Mas a grande diferença, lá está, é que o que ali podemos dizer que o fevereiro é que o nosso são vídeos. E o nosso tem mesmo o IP. O Solare nós não temos a certeza absoluta se eles realmente têm propriedade intelectual e se aquilo mais cedo ou mais tarde pode vir a dar problemas para eles. Não sabemos como é que eles estão a fazer a emissão dos tokens. Lá está, também não estou dentro da empresa, até podem ter, mas também para não publicitarem, acho que era fundamental para eles publicitarem, assim como o NBA Top Shot faz muito bem, não é? Realmente eles têm parceria com a NBA, todos os vídeos são da NBA e são da Draper Labs e está feito. E a Solare nunca teve esta grande vertente de publicidade, que acho que é fundamental, não é? Para criar NFTs, de alguma coisa que tem propriedade intelectual. Portanto, lá está, mais ou menos, temos estes dois mais ou menos concorrentes, ou seja, muito parecido, mas sem a gamificação, a NBA Top Shot, mas para a basquete dos Estados Unidos. E do outro lado temos Solare com imagens estáticas e stats, com umas coisas que querem entrar mais ou menos no gamificação, mas lá está, é diferente porque é estático, não são vídeos, não sabemos se tem propriedade intelectual e também não sabemos como é que vai ser o processo de gamificação deles, se vai ser bom ou se não vai. Portanto, estamos ali e como o Ferreira disse, não estamos num mercado muito diferente, não temos nenhum concorrente direto,
que faça mesmo ou tente fazer exatamente o que nós estamos a fazer dos moldes que nós estamos a fazer. Portanto, efetivamente, então, e na parte de... Agora vou ter o Pedro Balda sempre para ti, Guilherme, agora vou apertar com o Pedro. Pedro, e na parte tecnológica, obviamente sem abrir o jogo do que é que vocês... as coisas que estão a desenhar que ainda não estão no plano, portanto vocês com este levantamento de dinheiro que querem fazer, onde é que está o vosso próximo horizonte? O que é que vocês querem fazer no próximo horizonte? Estão a tentar entrar em alguns mercados específicos? Estão em fase de construir mais equipa? Querem contratar mais gente? Precisarem de contratar? Podem-nos avisar aí quem é que Não, precisa. pá, é uma excelente questão, pá. Sim, estamos agora, vamos estar agora numa fase de crescimento, obviamente, pá, tipo, tivemos investimento, vamos obviamente estar focados também em contratar, pá, nova malta que está a trabalhar connosco, pá, ainda estamos um bocado a decidir quais é que são as áreas prioritárias disso, pá, e pronto, e obviamente que até ao lançamento, pá, não vai ser o nosso foco de todo, até ao lançamento da IDO, até isso já estar avançado e já temos as coisas basicamente lançadas, os primeiros packs já criados e lançados, as pessoas a transacionar, etc. Pronto, a partir desse momento que as coisas estejam um bocadinho mais estabilizadas nessa frente, ou seja, que a tecnologia está, as pessoas estão a utilizar e aquilo está a correr bem, vamos avançar em várias frentes, ou seja, tanto da frente das subscrições, ou seja, dar a possibilidade das pessoas que não querem ter de concorrer semanalmente, por exemplo, para estar a comprar pacotes, para ganhar, para conseguir ter acesso àquela lotaria, digamos, de seres o primeiro a comprar, ou conseguires ter acesso a comprar, porque pode haver muitas pessoas a querer comprar ao mesmo tempo, não é? Ou seja, uma subscrição permite tu basicamente subscreveres moedas Fever e tens um conjunto de pacotes que recebes mensalmente, por exemplo. Isso não está definido se é semanal, se é mensal, etc., mas esse modelo vai existir. Temos também, como o Guilherme também a falar um bocado, um modelo de borrowing and lending, ou seja, de empréstimos e tu conseguires poder emprestar os NFTs para o jogo. Obviamente que isso há de vir um pouco mais tarde. Primeiro queremos ter a subscription pool. E também, obviamente, que vamos querer ter mais mecanismos de liquidez para as pessoas, ou seja, elas podem, obviamente, participar também na liquidez, tanto na Única Swap. E é o que eu estou a dizer, nós vamos querer lançar esta ligação entre o jogo e o mundo dos colecionáveis, mais para o final do ano, para o próximo ano, basicamente, no roadmap, há de ser no primeiro ou segundo quarto do próximo ano. Mas até nós vamos estar a trabalhar nisso porque, como eu digo, isto é uma coisa que ainda não existe, nós vamos estar a juntar protocolos que não têm ainda que funcionam, que funcionam bem, ou seja, tanto para borrowing, por exemplo, mas que não estão ainda não existem com este intuito de serem utilizados, por exemplo, com o objetivo mais de gamificar, com o objetivo de um jogo, digamos assim. Isso vai ser um teste incrível, e vai ser um desafio brilhante, pelo menos a meu ver. Por isso eu acho que realmente o nosso roadmap, no fundo, é um bocadinho primeiro estabilizar o produto, ter a certeza que está tudo a correr bem com o marketplace, que corre tudo bem com os tokens, ou seja, que o protocolo está a cumprir as suas funções, e numa fase posterior é começar a desenvolver, e mais trazer clubes, por exemplo, que também é uma coisa que nós estamos a começar a trabalhar já, que é trazer clubes para lançarem também no marketplace os colecionáveis deles. Tanto pode ser memorabilia, ou seja, taças, por exemplo, coisas que eles digitalizem, não é? Competições que eles têm um ganho que digitalizam os troféus, por exemplo, como também colecionáveis com vídeos, etc. Ou seja, é expandir o nosso negócio também a clubes, obviamente, que faz todo o sentido. E isso também há de ser agora no correr deste ano. Por isso, acho que há muita coisa agora que vai começar. Claro. Só uma pergunta rápida. Há aqui alguma forma disto servir para os clubes de alguma forma se financiarem, do género... Estou a pensar em clubes pequenos, obviamente, não em clubes grandes, mas do género, o clube pequeno precisa de não sei quantos mil euros para safar a época, que já está com dificuldades financeiras, e não só para construir o seu orçamento anual, não é? E fazer aqui algum tipo de ativos colecionáveis que depois resulta... É viável isto acontecer ou não? Poderia ser, isso é uma ideia que nós já discutimos internamente também, ou seja, qual é que seria a possibilidade disto também ajudar os clubes a financiar-se. De uma perspectiva bastante realista, é muito difícil tu fazeres isso com clubes pequenos, porque lá está, o que eles à partida vão lançar em termos de colecionáveis não é atrativo para uma grande quantidade de pessoas, porque elas não conhecem, certo? É mais por aí, porque tens de ter aqui, a partida é mais fácil com o efeito de rede, ou seja, são clubes que já são conhecidos, ou jogadores que são conhecidos, é fácil, não é, das pessoas se sentirem atraídas por isso. Agora, é a mesma coisa que eu dizer, porque
porque é que tu não colecionas, se a Panini lançasse uma caderneta da terceira divisão, qual é que colecionas, da terceira, da segunda ou da primeira? Pá, se calhar a maior parte das pessoas queriam colecionar da primeira divisão. Pá, muitos se calhar não, é por gozo, querem colecionar da terceira porque não conhecem tanto, é mais interessante, mas em termos de produto é mais interessante que aqueles que têm Não, mais network effect, não é? isso É mais nem por se aí. põe, isso não essa questão não se coloca. Evidentemente que sim, porque a abrangência é muito maior e se os jogadores forem internacionais, etc, etc, Claro, pronto, nem exato. há comparação. Estamos a falar de cauda longa, obviamente, não é? Uhum, Portanto, certo. muitos pequenos que têm muitas opções e estamos a falar num sentimento regional ou Ok, local. Mas atenção, claro, eu quando falo clubes pequenos, não quero ofender ninguém, mas um clube pequeno pode ser os Belenenses, claro, não claro, é? claro. Ou o Vitória de Certo, certo, certo. Setúbal. Sim, sim, Pronto, sim, eu estou sim, a sim. considerar clubes grandes, o Benfica, Os três grandes, sim, eu percebo. percebes? Tipo, os clubes maiores e os clubes europeus. De resto, parece-me tudo que é um clube normalmente regional, com uma Claro, base de apoio relativamente pequena, mas que se calhar, pá, eu não sei, mas eu estou a imaginar qualquer coisa do Belenenses relativamente ao Matateu, não é? Que foi a grande figura do Belenenses em 1960. Pode haver alguém que o seu pai era completamente apaixonado pelo Belenenses e pelo Matateu e que tenha condições financeiras para isso e que acha que há aqui uma ótima oportunidade de fazer esse tipo de investimento. Não é? Era mais nessa lógica. Mas pronto, só vos queria dizer o seguinte, olha, depois de Farfetch, de Talkdesk e OutSystems, está na calha o próximo unicórnio português aqui com o Real Fever. Ficam a saber, conheceram em primeiro, quem não conhecia, conheceu em primeiro lugar aqui no nosso podcast. Acredito sim que realmente isto é o início de qualquer coisa especial e desejo o maior sucesso ao Real Fever para os próximos passos. Para terminar, Tiago Pratas, fala-nos da Crypto Tycoon. Só dizer aqui que estou à espera que saia na PancakeSwap para comprar. Isso é muito fixe, porque não vamos ter que esperar. A partir de quem quiser participar, pelo menos não precisa de esperar pelo um IPO ou de nada, de forma descentralizada pode comprar o token e por isso estou à espera disso. E parabéns, continuem, estou a curtir do que estou a ver. Crypto Tycoon, basicamente foi um projeto que eu encontrei há uns dias. Eles lançaram isto mais ou menos há um mês e basicamente o que eles querem fazer é agregar aqui um conjunto de mini-jogos da Binance Smart Chain. Então eles fizeram jogos engraçados, tipo, estão a desenvolver tipo Monopólio, estão a desenvolver uma espécie de CryptoKitties, mas tudo em Smart Chain, em blockchain, em Binance Smart Chain. E, eu estou a curtir a equipa, curti do que eles estão a desenvolver, das parcerias que estão a desenvolver. Eles devem estar quase a lançar isto. E uma coisa também que me despertou a atenção é o facto de eles terem, e que não é muito comum nestes projetos, é eles terem um número de moedas limitado. Eles emitiram 1 milhão e acabou. E isso normalmente é raro. E para além disso, eles têm um mecanismo que é, em todas as transações, 1% de FII é burn. E eu achei, não sei, já tem uma grande comunidade, achei o projeto muito curioso e é inflacionário, por isso acho que dê um olhinho que eu estou para ver o que é que eles vão desenvolver. Alright. Eu já estou a ver, já me vais fazer gastar BNBs, meu, tu és lixado. Ok, muito bom. Bom, concluímos mais um episódio da série Crypto Bars com Guilherme Maia, Pedro Febrero e Tiago Pratas. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado e já sabem, esmaguem esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Até ao próximo episódio, fiquem bem. Deus, até a próxima. Tchau. Grande abraço, pessoal, se mexe de like. Mua.